Sejam bem-vindos, está começando mais um ADCast. Hoje um bate-papo super especial. Estou recebendo aqui pastor Alexandre. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, pastor Davi. Que alegria estar aqui. Amém. Também estamos aqui hoje, uma alegria muito especial receber o nosso pastor Wellington Rocha. Tudo bem, pastor? Tudo bem, e você, Davi, Alexandre, prazer estar aqui, né? Esse bate-papo que eu tenho certeza vai ser edificante. Amém. Nós estamos hoje aqui por um motivo muito especial. Estamos vivendo últimos dias na nossa igreja, um momento muito especial de buscar a presença de Deus. E claro que hoje vai ser um bate-papo bem informal, algo bem dinâmico. E eu queria convidar você para estar atento a tudo aquilo que nós vamos estar falando aqui sobre esse tema tão importante, né, pastor? Falando sobre a presença de Deus. E a gente, claro, quer trazer aquilo que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, também trazer as nossas experiências, né, falar daquilo que nós estamos vivendo também como cristão e claro, com certeza vai tocar você aquilo que nós estamos falando aqui. Eu queria deixar aqui já uma primeira pergunta para o nosso pastor Alexandre. Pastor Alexandre, esse tema, buscando a presença de Deus, como é que o senhor tem vivenciado nesses dias aí que a nossa igreja está com essa campanha, né, com esse projeto, como que o senhor tem vivenciado esse tema tão especial, buscando a presença? Pastor Davi, pastor Wellington Rocha, eu fico, assim, muito empolgado, porque para mim esse tema, a presença de Deus, é um dos temas mais apaixonantes. Eu fico até tentado a dizer que é o tema mais apaixonante, a presença de Deus. Quando nós pensamos naquilo que Deus é, sendo Ele o Todo-Poderoso, a cuja essência nós não temos ainda acesso. Não temos acesso à essência de Deus, mas nós temos acesso à presença de Deus. E quando eu fiquei sabendo dessa campanha, o pastor Wellington foi tocado por Deus, 40 dias buscando a presença, 24 horas, eu fiquei, meu Deus, é o Senhor agindo, e nós temos, na medida do possível, aproveitado as oportunidades para buscar a presença de Deus. Para mim, está sendo uma experiência única, até porque eu até olhei, fiz umas pesquisas, umas consultas, uma gulgada, e não achei outra campanha similar a esta, na história da igreja. Então, para mim... Isso na história da igreja de Rio Verde ou... Em geral. Mesmo? Em geral. Feliz por fazer história, estamos fazendo história. Na verdade, eu estava imaginando e pensando assim, porque não foi nada assim, porque eu não tenho dificuldade nenhuma em buscar, ver o que alguém está fazendo e a gente fazer. O que é bom, pode se copiar, que até tem um ditado, nada se cria, tudo se copia. Mas assim, não foi nada copiado, veio, e eu falo assim, até porque eu saí de um culto de domingo e veio aquele, qual o tema do próximo ano, né? No final do ano passado, eu falei, puxa vida, alguma coisa sobre a presença de Deus. Eu ficava pensando, mas que o ano da presença, enfim, passa 2 dias, no outro dia, o Eliandro me manda mensagem, pastor, nós fizemos vários temas e tal, e eu estava pensando sobre a presença. Eu pensei, não é possível, né? Aí a gente reúne, sempre, né, o pessoal aí, eu tinha que atender a irmã, a Cálita, né? Aí eu e minha esposa, fomos reunir no gabinete, ela falou assim, pastor, a gente sempre sugerindo algumas questões, ela falando, entre outros assuntos, ela falou assim, pastor, está ardendo meu coração, algo assim, sobre essa questão da oração, nós estávamos conversando, né? Ela falou assim, sabe, nós vamos buscar a presença de Deus. Eu falei, pronto, já liguei imediatamente para o Eliandro, falei, pode bater o martelo, pode fazer aí, o tema é a presença. E aí nós decidimos, então, 40 dias de oração, buscando a presença. Falei assim, não tem problema, 12 dias, representando cada mês do ano, ok, né? Ou 30 dias, sempre tem alguns temas no início, né, algumas campanhas, mas eu falei, nada substitui o que nós vamos fazer, buscar a presença de Deus. Então vamos ser 40 dias, e são 40 dias ininterruptos, né? São 40 dias, 24 horas por dia, e assim, eu fiquei, a princípio eu até mandei no grupo dos dirigentes, olha, vamos fazer só 30 dias, depois eu falei, não, para aí, volta aos 40 dias mesmo, fomos tocados por isso, estamos vencendo aí, faltam poucos dias,
E eu até hoje, graças a Deus, eu não ia estar os 40 dias, não. Eu, geralmente, de janeiro, aquela folga, eu preferi não ter esse negócio de período de descanso. E assim, estamos já, graças a Deus, porque teve um rapaz, até um repórter, olha, eu trabalho de manhã, fui um dia, às 5 da manhã, só que assim, segundo ele, né? Em casa parece que eu oro 1 hora, acaba os argumentos e não passa o tempo. Poxa, na igreja foi rapidinho. Ele está também direto aí orando conosco. Então, assim, eu creio que foi algo por Deus mesmo, nós entrarmos nisso e já vimos tanta coisa acontecendo, pessoas que chegam, estou sentindo, e até pessoas que não são crentes, né, chegam na igreja, eu estou sentindo energia, olha, eu sentindo energia aqui, vontade de chorar e tal. Mal sabem eles que essa energia é a presença de Deus, né? Amém. E temos visto muita coisa acontecendo, é algo maravilhoso. A gente percebe, o senhor tocou no assunto, a gente percebe que nesse começo de ano, normalmente as igrejas fazem essas campanhas, o Projetando, igual o senhor comentou, esses projetos que de fato buscam viver um tema. E quando a gente percebe que estamos vivendo um tema, estamos trabalhando um tema hoje na nossa igreja, com 40 dias, são bem arrojado, um projeto bem arrojado. Quando isso queimou no coração do senhor, pastor, o senhor teve algum medo, teve alguma preocupação no engajamento da igreja? O senhor pensou sobre isso? Como que... Com certeza. Tanto é que eu falei com minha esposa, nós vamos ter que orar das 3 da manhã, até para dar um exemplo, né? Porque vai ser muito pouca a participação, principalmente de madrugada, né, e tal. E nós viemos, terminou a programação da virada do ano, e eu tinha marcado das 3 às 4, a gente foi para o jantar e tal, mas às 3 horas já iniciamos aqui, e à meia-noite já começou a primeira turma, né, e a gente tinha feito, assim, 3 pessoas, no mínimo de 3 pessoas, né, e para a gente ter essa elasticidade e não ficar nem um horário vago. E aí, 3 horas da manhã, tinha ali algumas pessoas e tal. Aí, passa os dias, eu vim um dia na igreja, falei, vou lá. E cheguei aqui, era 11 horas, eu acho, às 23 horas. Olha, eu fiquei emocionado. Tinha mais de 30 pessoas orando. Meu Deus. E aí, aquela turma saindo e entrando outra turma. Né? Aí, eu chego 3 horas da manhã, naquele dia tinha, parece que 15 pessoas. Eram 3 que a gente queria. Aí a gente fez o aplicativo para o pessoal anotar. Aí deu um problema no aplicativo, o pessoal às vezes deixaram de anotar. Mas tem dia que você chega, tem 8 pessoas de madrugada. Aí o que me tocou, eu vim à tarde, estou saindo, uma irmã nossa, que é surda, ali orando, né, em sinais ali, libras, né? Aí eu falei, não, assim, eu me emocionei, filmei aquilo ali, aí postei, sabe, aquela coisa viralizou. Algumas pessoas acharam ruim, mas até pedi, né, para ela se eu podia postar. E assim vai. E chega um dia, eu termino meu horário, aí eu passei para as 4 às 5, aí eu chego às 4 horas da manhã, até uma irmã com a criancinha, não tem 6 meses, de colo. E aqui a criança acordou e ela estava orando em pé, acalentando a criança. Falei, gente, qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa que alguém dá para não orar? Então, assim, aí tem outros irmãos com dificuldade de locomoção, com problemas, né? Irmão com aquela sua bengalinha ali, ele vem todos os dias orar. E às vezes a gente fica assim, poxa vida, não tem desculpa. Então, eu vi assim, um engajamento muito grande e assim, as pessoas querendo, pastor, não vamos poder parar mais não. Então, gerou assim, um sentimento. Então, eu posso até dizer que a Assembleia de Deus hoje é uma igreja que ora. E todos os bairros têm sido assim. Claro, tem pessoas que oram já, é frequente, muitos anos, orar pela madrugada, em casa, né? Ou lá na congregação. Só que essa campanha, o pessoal veio para a igreja, para o templo, e aí chuva, o sol, de dia, aqui no templo. Aí eu brinco com os irmãos, aí tem irmãos que é de outras cidades, né? Pastor, eu queria estar aí, estou orando. Eu brinco, olha, essa oração sua não está valendo aí não, tem que ser aqui, para essa campanha, né? Mas é lógico, oração, é válido, mas o pessoal está vindo. Teve congregação que eles passaram 24 horas aqui, toda a congregação orando, outros começaram, veio uma turma, hoje mesmo tem
um pessoal que, pastor, se eu quiser estar conosco, a congregação vai estar orando, né? E eles, sabe, intercalando. Então, é assim, eu vi realmente o desejo das pessoas, a fome, né? A necessidade. Isso é muito maravilhoso. E a gente olhando isso, a gente percebe, né, pastor Alexandre, que entre meio a tantas campanhas, talvez alguém ainda não sabe como que está acontecendo a campanha. A campanha ela é 40 dias, 24 horas por dia, então a igreja ela fica aberta durante o dia, à noite, né? Sempre tendo alguém ali, e isso tem movimentado espiritualmente. O senhor comentou no ambiente, né? A atmosfera muda mesmo, né, pastor Alexandre? Não só estamos vindo pessoas de outros ministérios. Sim, Perguntar, sim. pode ir? Pode. Oxalá se todos quisessem vir. Então tem pessoas de várias denominações que têm vindo, orado conosco também. É aberto para todos. Nós temos um guarda 24 horas também. E a princípio, do estacionamento, eu falei, não, eu quero a porta central. A igreja está aberta todos os dias, né? As portas, aliás, a porta central aberta, né? As laterais fechadas ali, lógico, e o guarda, lógico que a gente tem que ter as preocupações também, mas está ali alguém durante dia e noite, revezando, guardando ali, e as pessoas orando. Eu brinco com o irmão que está ali, né? A gente fala assim, o senhor que mais está orando, né? Que não tem como, está todos os dias aqui, né? E é a benção. Amém. A gente olhando para a palavra de Deus, a gente percebe, né, pastor Alexandre, que Deus sempre quis se manifestar. Deus nunca se escondeu do homem, né? Quando a gente olha para o Jardim do Éden, a gente percebe a manifestação de Deus ali quando Deus visitava Adão na virada do dia. Ali é uma comunhão, né? Mas mesmo pós-pecado, a gente sabe que o pecado, ele, conforme Paulo escreveu, ele causou a separação entre o homem e Deus. Mas mesmo assim, Deus sempre quis se manifestar, não é isso mesmo, pastor? Com toda certeza. Inclusive, alguém pode pensar, mas Deus está em todo lugar. E aí vem uma questão teológica, né, sobre o atributo de Deus, o atributo da onipresença. Então, se nós formos pensar teologicamente, não seria necessário buscarmos a presença. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas, na verdade, o pastor Davi tocou nesse assunto, foi muito feliz na sua colocação, existe vamos chamar de um lado da manifestação de Deus, que Ele só manifesta a quem busca. Como Deus, o governante do universo, ele é onipresente, até porque Ele tem que estar presente em todo o universo, porque é a criação dele e Ele cuida. Mas esse lado, vamos chamar assim, esse lado da presença é só para quem o busca. E eu acho interessante quando ele fala assim, buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o coração. E aí depois ele promete dizendo, e serei achado de vós. Então isso é maravilhoso. É necessário buscar a presença. É necessário buscar a presença. Quando a palavra de Deus, ela deixa essa evidência de que a separação que o pecado causou entre o homem e Deus, ela não foi a causa, no caso, de o Senhor se esconder. Pelo contrário, é o homem que se esconde por causa do pecado, né, pastor? A gente percebe que, inclusive, na igreja, a gente percebe isso, pastor, que normalmente quando uma pessoa peca, qual que é a primeira reação? Não vou nos cultos mais. Eu vou me esconder aqui com vergonha. Primeiro porque vem uma vergonha, né? Às vezes até o medo da exposição, que acaba, às vezes, alguém comentando. Então, assim, a gente percebe que buscar a presença de Deus também, pastor, também traz essa questão de voltar à comunhão para essas pessoas que se afastaram, né, pastor? E que deixaram de vir à igreja por esses motivos. Né? É verdade. Então, assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Né? Então, é importante essa busca e a intimidade, o relacionamento com Deus. Então, tudo isso é o que nós precisamos, né? Voltar. Tem pessoas que quando, você falou, vai esfriando, né? Aí vai afastando, geralmente senta lá atrás, daqui a pouco vai embora. Mas quando você começa a sentir a falta desse relacionamento, né, dessa intimidade, é onde você começa a buscar, né, realmente a presença de Deus. E, com certeza, Ele sempre esteve de braços abertos, esperando. Ele nunca saiu do lugar. Nós que afastamos, nós é que distanciamos. Mas quando você acorda, quando existe uma campanha como essa, quando você é incentivado, puxa vida, é algo diferente. Já vi pessoas que, pastor, eu estava meio assim, mas eu estou... E começaram a vir
aí sente realmente a presença de Deus. Então, a presença de Deus faz diferença, a presença de Deus, ela realmente transforma. E eu tenho tido assim hoje pela manhã eu orava, Senhor, eu fiz um compromisso, eu estou lutando para não fazer pedido nenhum. Esses 40 dias, estou lutando com Deus, eu não quero pedir para bênção financeira, que o Senhor abra as portas disso, aquilo. Eu estou buscando a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero que o Senhor se manifeste. Moisés, Deus prometeu para ele que mandaria um anjo com ele. Ele falou, não, Senhor. Verdade. E olha, o que um anjo passou? Meu Deus, um anjo só promove um estrago em exércitos, enfim. Aí prometeu, o anjo vai com você. Não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Mas eu vou dar vitória para vocês. Eu vou dar vitória. Não quero. É a necessidade. É o desejo. Eu quero a tua presença. A presença de Deus faz diferença. E quando Deus se manifesta, as pessoas... Veja, como o pessoal vai ver que o Senhor é meu amigo, nós somos amigos, nós somos íntimos, o Senhor não está comigo. Exatamente. Maravilhoso isso. Essa presença de Deus, às vezes, ela é discutida em vários âmbitos, né? Quando a gente vai para o campo teológico, ela é discutida em vários âmbitos. Primeiro, nós temos uma manifestação da presença no Antigo Testamento que é diferente da manifestação da presença de Deus no Novo Testamento. Analisando isso, pastor Alexandre, essa manifestação de Deus no Antigo Testamento, como que o senhor vê essa manifestação? Como que ela simboliza para o homem? O que mostra para o homem a vontade de Deus? Como que isso você acha que tem funcionado, que funcionou para esse povo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, uma característica muito marcante da presença era muito ocasional. Era assim, se nós fôssemos usar uma palavra chique, episódica. Aqui e ali, para pessoas específicas, momentos específicos, de modo que nós não encontramos no povo em geral essa cultura e até essa... Para eles era uma ousadia você buscar a presença de Deus. Havia até um certo, além de um temor, havia um medo mesmo, um terror. A presença de Deus ou de um anjo de Deus causava terror. Então, estou até me lembrando aqui de quando a mãe de Sansão teve a visitação do anjo, uma espécie de teofania, ela ficou aterrorizada, o esposo também. Nós vamos morrer. Nós vimos uma obra, o anjo, ele sai de forma maravilhosa, assim, de uma coisa diferente, e eles ficaram achando que iam morrer. Então o povo tinha medo da presença de Deus. Lá no Sinai, quando Deus se manifestou ao povo, entregando a lei, diz que o monte tremia, trovões, o povo ficou com medo. Então, era episódica, era ocasional, o povo temia, literalmente tinha medo da presença de Deus, mas ela era real. E um dos motivos é que essa manifestação da presença era sempre acompanhada de fenômenos físicos, palpáveis, tangíveis, tipo fumaça, nuvem, fogo, fenômenos físicos, tangíveis. E a sarça ardente, exatamente, uma coisa que a pessoa conseguia ver com essa visão mesmo, com o sentido da visão, né? Era acessível aos sentidos. Você tinha a sensação da presença. E no Novo Testamento, a princípio nós até vemos, não mudou, ficou totalmente espiritual. Aí que, pastor Wellington, pastor Davi, tem pessoas que pensam que no Novo Testamento a presença ela é totalmente espiritual. Você não pode ficar desejando sentir fisicamente a presença de Deus. O que se torna um erro. Inclusive até a ponto de dividir um pouco a igreja nessa questão da prática da espiritualidade. Aí a presença se tornou um conceito teológico, uma coisa assim para você acreditar, não, Deus está aqui, eu não preciso sentir para crer. De fato, não precisamos sentir para crer. Mas se eu creio e também posso sentir, é muito melhor. É por isso que eu estou buscando a presença, por isso que eu estou com o senhor aí nessa campanha aí. Porque eu creio na presença, mas também eu gosto e preciso sentir a presença. O pastor citou ali, pastor, que Deus se manifestava no Antigo Testamento por meio da teofania, né? Esses fenômenos. Agora, eu acho que talvez uma das frases mais tristes do Antigo Testamento, eu posso dizer assim,
seja Gênesis capítulo 6, que é quando Deus olha para a terra e fala que o seu espírito não mais habitará com o homem. Eu acho que talvez ali seja um dos momentos mais tristes, porque Deus dá a justificativa por que o espírito dele não vai estar mais. Não vai estar porque o homem está obstinado ao pecado. Talvez ali seja um marco, porque a presença do Espírito Santo é uma das manifestações da presença de Deus, né? Como Deus se manifestava, tanto que quando Deus ia estar com o sacerdote, estar com o profeta, estar com o rei, o Espírito Santo descia sobre esses homens, né? É claro que, igual o pastor falou, às vezes por uma unção visível, um óleo que era derramado, mas no Novo Testamento, pastor, o Espírito se manifestou e visivelmente, porque em Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz que eles ouviram um som, né, como de um vento, ou seja, algo que já estava meio que, eles estavam acostumados, eu sei como um vento sopra, e eles ouviram o Espírito Santo como se fosse um vento, um som de um vento, e ali foi um marco para a igreja, né, pastor? Acho que essa manifestação... E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo pousava sobre cada um. Até a gente voltando aqui, ele usava esse tempo aí, quando você fez a referência, ele usava os reis, né? E vinha e voltava para Deus, né? Aí ficou esse período, de repente os sacerdotes, né, que eram usados, né, para ter habilidade para conduzir o povo, né? Aí de repente agora eles esperam a descida do Espírito Santo, a presença, a manifestação do Espírito Santo, como você está referindo em Atos capítulo 2. Então é o que nós estamos buscando. Eu não tenho dúvida que possa acontecer nesses dias algo assim sobrenatural, algo visível. Glória a Deus. E é o que eu espero. Senhor, eu quero a tua presença, eu quero uma manifestação, eu quero ver alguma coisa, eu quero algo diferente. O natural nós estamos vendo por aí. Eu quero o sobrenatural. E olha, eu falo que nesses 40 dias, imagina como é que estão os ouvidos de Deus. Rio Verde, de alguma forma, deve estar chamando a atenção de Deus. Para aí, vamos entrar nessa vibe aí, né? Uai, para aí. É 24 horas, irmão. Tem hora que tem 1, 2, 3 pessoas, tem hora que tem 30 pessoas ali, buscando a presença. 24 horas, são 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, né? Te lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa vocês? Opa, tem muita coisa boa aí, viu? Né? Jornada do deserto, Moisés lá na nuvem da glória, 2 vezes, 40 dias. Então o que acontece? O próprio Jesus no deserto, né? 40. Então, eu fiz até depois um breve estudo sobre essa questão. Eu creio que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Aí onde eu venho, por que os 40 dias, né? Então, eu brinco assim, gente, Deus está lá, Rio Verde, não tem como. Então, tem que acontecer alguma coisa, né? Quer dizer, eu estou até forçando a barra, tem que acontecer, né? A gente procura que aconteça, nós estamos buscando isso. Gente, é algo assim que, eu não sei, existem muitas campanhas, e eu digo, nós temos congresso, que é um dos congressos bem conhecidos no Brasil, o Maderv, nós temos os ADER, nós temos uns com propósito, nós temos vários tipos de eventos, mas eu tenho dito que, sem dúvida, é o mais importante evento promovido pela igreja nesses últimos, aliás, no tempo da igreja, porque em Rio Verde nunca teve. Então eu creio que é o mais importante. Estou vendo a empolgação do povo, fui chegando aqui agora há pouco, as pessoas ali, sabe, pessoas que parece que nunca tiveram esse pensamento não vou dizer costume, né? É o costume mesmo de estar em oração e começar, porque oração é um exercício. Você começa, né? Ora 1 hora, daqui a pouco você ora 2 horas. E eu me lembro que uma época eu fiquei 3 dias sozinho, em jejum, e os 2, o primeiro dia para o segundo dia foi horrível mesmo, assim, triste o negócio, mas eu tinha o compromisso de ficar os 3 dias. Parece que depois do 3º dia, eu acho que se eu tivesse que ir mais uns 3, 4 dias, eu ia de boa. Passou aquela fase, então a oração talvez no começo, é igual um exercício que você faz, né? Você não começa correndo uma maratona, você começa caminhando, vai apertando o passo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, daqui a pouco você está correndo aí, Então, assim, a oração. Então, eu creio que hoje a igreja de Rio Verde, podemos dizer que é uma igreja que ora.
Pastor, é E busca a impressionante. presença. E busca a presença. Né? Busca a presença. É impressionante como assim. É claro que como humano a gente quer preparar, né? Quer ter uma igreja bem estruturada, quer ter uma igreja confortável, né? Para os membros. Essa estrutura que cabe ao homem produzir, eu acho que quanto melhor e maior é bom. Né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Né? Um templo agradável onde as pessoas gostam de chegar, mas nós não podemos jamais esquecer que aquilo que atrai as pessoas para a igreja, às vezes elas até vêm pelo ambiente. Nossa, que igreja bonita, né? Confortável, acho que eu vou vir aqui. Mas se ela chega nesse local e essa igreja não tem manifestação da presença de Deus, essa pessoa logo ela vai embora, não vai, pastor? Porque o que atrai as pessoas hoje é o poder, a manifestação de Deus. Né? Com toda certeza. Pastor Wellington, nós estamos aqui aproveitando esse privilégio de ter o nosso presidente com a gente, e ele tem muito cuidado com isso, né? Com a estrutura, as instalações, e tem feito um ótimo trabalho nesse sentido. E nós poderíamos até pensar, isso atrai a programação, os eventos, a organização, o conforto, o aconchego, mas o que causa impacto e faz com que as pessoas desejem ficar naquele ambiente, realmente é a presença. Eu até disse que não tem nada contra o show, né? Show gospel e tal, pode ser, mas um evento sem a presença de Deus é um show, é um espetáculo. Não produz nada, não tem transformação. Então, assim, é isso que eu tenho buscado. Um evento pode ser o mais top, com os melhores cantores, melhores instrumentos, melhores equipamentos. É um show. Agora, pode até ser simples, mas com a presença de Deus, aí, meu amigo, não é um show, aí é a manifestação da presença de Deus que faz uma diferença muito grande. E isso que nós precisamos de acordar. O Brasil precisa acordar para isso. Precisamos da presença de Deus. É algo que nós precisamos de ter assim, como prioridade. Um culto, né? Ele precisa de ter isso. Infelizmente, quando você reúne e que parte para uma outra vertente ali, que é uma reunião, onde não há manifestação da presença de Deus, onde que começa, às vezes, até, infelizmente, algumas reuniões que partem até para algumas questões de resolução de problemas, daqui a pouco vira até... Não é porque você está no ambiente da igreja que você está prestando um culto. Pode ser que aconteceu até de pancadaria dentro da igreja. Isso aí é a presença de Deus? Na presença de Deus não existe isso. Na presença de Deus há salmos, há cantos, há comunhão. Né? Agora, não, porque eu estou na igreja. Não é pelo fato de você estar na igreja que é o culto. Né? Agora, quando você busca a presença de Deus e que você... Aí você realmente é um culto que o culto não é para as pessoas, obviamente, né? É para Ele. Mas como você vai prestar um culto a Ele, onde você não está na condição para isso, e o que você está fazendo ali não tem nada a ver, né? E parte para outra coisa, ou às vezes demonstração do homem, né? Para o homem, e cada um querendo se aparecer, e daqui a pouco vira até uma guerra, uma disputa até de poderes. Aí Deus olha e fala assim, não, isso não é culto. Isso não é culto. Então, não vou nem me manifestar ali, porque eu estou fora. Mas quando nós buscamos a presença dEle, quando nós estamos ali realmente prestando um culto, Ele se manifesta e a presença dEle é real. É impressionante como isso tem um fator predominante no crescimento da igreja. Eu acho que assim, não só quando a gente fala crescimento, não fala só crescimento em quantidade, mas em qualidade da igreja. Porque em quantidade eu creio que, assim como está em Atos 2, depois que o Espírito Santo desce, a palavra diz que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Exatamente. Na outra pregação, 5.000 pessoas. Ou seja, a igreja ela vai crescendo em quantidade pós-descida do Espírito Santo. Ou seja, e o Espírito ali ele vai manifestando por meio dos dons mesmo. A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Então, sim, eram homens cheios do Espírito Santo que manifestavam o poder de Deus, mas a gente percebia a igreja crescendo em quantidade, mas em qualidade. Por que qualidade? Porque o Espírito Santo, que manifesta essa presença de Deus, ela tem esse poder, né, pastor Alexandre, de promover mudança na gente. Porque não é só chamar a presença, não, vou atrair a presença de Deus. Não é só chamar. Mas eu creio que
é conviver com a presença de Deus. Não é para uma visitação, né, dessa presença. Com toda certeza. Inclusive, uma das visões que eu tenho acerca dessa campanha é justamente isso. O tempo dela, 40 dias, um tempo longo, uma coisa assim inédita, marcante, impactante, vai gerar em muitos. Quisera Deus que fosse em todos, mas em muitos, justamente esse hábito da presença, de buscar a presença, experimentar a presença e querer continuar na presença. Então, inclusive, o meu pedido nessa campanha é isso, Senhor, eu não estou pensando na campanha, o dia 9 de fevereiro acaba. Essa campanha tem um prazo de validade. Só que a minha necessidade da presença, a dependência da presença, não tem prazo de validade. Até mesmo na eternidade eu dependerei da presença. Então, eu estou aproveitando para isso, para reativar em mim esse senso, essa consciência da presença. A gente pensa algo tão maravilhoso e tão acessível. Qual que é a ferramenta, o método de nós buscarmos a presença? Oração. Você não precisa de ter tanto conhecimento, não existe assim, você não precisa ser um místico por natureza, acaba aquela pessoa mística. Ah, não, isso aí, a presença é só para quem tem sensibilidade espiritual. Não, a presença é para quem acredita nela e busca a presença. Se você acredita na presença e busca a presença é para mim, a presença é para você. Então, é justamente isso. Eu penso, inclusive, eu já se olhar lá se vocês olharem no aplicativo, eu já estou cadastrado na última hora da campanha. Já falei, nessa última hora eu não posso perder. Mas sempre penso, Senhor, a minha preocupação é, e depois do dia 9 de fevereiro? Eu não quero deixar de sentir o que eu estou sentindo aqui. Eu quero continuar tendo essas experiências. Porque, como vocês, pastor Hélio, pastor Davi, a manifestação da presença, inclusive, eu quero até esclarecer aqui para nós, quando nós falamos buscar a presença, nós estamos nos referindo à manifestação frequente da presença. Porque, mesmo sem a gente buscar, de vez em quando, Deus tem misericórdia de nós e manifesta a presença. Ele está aqui, quantos cultos a gente vem assim, tão disperso, aquele negócio ali, e Deus manifesta. Agora, uma campanha dessa está nos exercitando e nos despertando e criando em nós o senso e a consciência e a responsabilidade de nós termos frequentemente a presença. Chega aqui na terça, culto de ensino da palavra, culto da família, presença. Vem na quinta-feira, as irmãs, presença. Vem na escola dominical, até na escola dominical, presença. Vem para a ADCast, Rio Verde, presença. Vai para a reunião de obreiros, presença. Vai visitar um irmão, presença. Vai no hospital, presença. Gabinete pastoral, tomando um cafezinho, você fala presença. Alguma coisa sobre o hospital. Eu fui visitar um pastor no hospital. Parece que é uma coisa assim, já onde eu vou no hospital, eu estava na UTI, eu passei, aguardei, que a gente pode ir em qualquer horário, no caso da UTI, mas tem que esperar, às vezes é um procedimento. Esperei e fui caminhando. Eu achei assim tão interessante, que eu passo, eu vejo um irmão internado. Eu entrei lá, tinha 2 internados. Eu fui assim, eu comecei a empolgar e eu pensando na presença. Eu fiz, Deus, que esse povo levanta daqui. E daqui a pouco o irmão, aí eu passei no corredor, ó, pastor Wellington. Aí eu cheguei lá, o irmão já vem abraçando, chorando. Eu passei rapidinho, eu fui em 3 quartos, fui na UTI, ministrei lá para o pastor, sabe, falei, irmão, a presença de Deus está aqui, vamos sentir a presença dele, e tal. Glória a Deus. Então, assim, você quer estar sempre, tudo que vai fazer, Senhor, a tua presença está comigo aqui. Então, você sente amigo de Deus, você sente íntimo dele, você, sabe, você não tem medo, você não tem, assim, algo que você sente a condução dele, ele nos conduzindo, né? Porque é a presença dele. E você falando sobre, voltando aqui um pouco, você falando sobre a questão de crescimento, né? Aí eu vou, quando eu olhando aqui em Atos 9:31, diz assim, ó, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Olha só, quebrando barreiras culturais. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então,
a qualidade com quantidade, crescendo no temor do Senhor, no conforto, e crescia em número. Então não tem como você achar, tem gente que fica, não, é porque Deus quer é qualidade. Ei, Deus quer é quantidade e qualidade. Qual que é o desejo dele? Que todos sejam salvos, né, e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então, tem gente que tem desculpa para tudo. Meu amigo, é buscar a presença. Vamos melhorar a nossa intimidade com Deus, que vem, claro, nós não estamos crescendo em qualidade e gera quantidade, porque não tem como você não querer voltar num culto que você sente ali a presença de Deus, quando é marcando, vem, camarada, vai, pai, eu quero, foi domingo, ou domingo, Deus, eu vou lá, camarada, vem na chuva, no sol, se não tem carro, ele arruma uma carona, mas quando o camarada vem, e aquele negócio, assim, você não sente a presença de Deus, claro, falando do ambiente, porque nós temos que carregar a presença dele por onde está, mas quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos ali, é diferente. Você vem em um culto, você sente realmente a presença de Deus, você tem vontade, e quando acaba o culto, você fala, puxa vida, acabou, né? Estava tão gostoso e passou tão rápido, né? Mas é isso, a nossa fome, a nossa sede tem que ser essa, a presença de Deus. Talvez uma das maiores alegrias de um pastor, o senhor pode falar, o pastor Alexandre também pastoreou muitos anos, o senhor hoje é o pastor aqui em Rio Verde. Talvez a maior alegria de um pastor é quando ele percebe que os membros, as suas ovelhas, colocam essa presença de Deus como prioridade. Por quê? Porque a presença de Deus ela vai impulsionar essas pessoas a trazer o crescimento para a igreja, né? Isso até ajuda o pastor a ficar um pouco mais na condução dessas ovelhas, e as próprias ovelhas vão se sentir impulsionadas a trazer pessoas, né? O senhor vai ter cultos com manifestação de dons, né? Línguas estranhas, com interpretação, o Espírito Santo se manifestando, pessoas querendo trazer outras pessoas não crentes para a igreja, porque a presença de Deus provoca isso em nós, né, pastor? Acho que o maior sonho de um pastor é ter uma igreja engajada, querendo também buscar a presença. Com certeza, não tem nada melhor. Quando você olha e vê a satisfação das pessoas, né? As pessoas comentando, né? Olha, que culto foi esse? E aí você, assim, não teve aquela, de repente, o Billy Graham pregando, um pregador eloquente, mas a presença de Deus, camarada, um louvor, né? Digo assim, não é questão de simplicidade, talvez assim, tem sem muita técnica, de repente a pessoa talvez não é até tão afinada, né? Mas a presença de Deus, as coisas, tudo fica muito belo, tudo fica muito lindo, maravilhoso, e as pessoas não querem sair, as pessoas não querem estar ali, e é isso que nós estamos buscando. Eu tenho buscado, Senhor, eu quero, eu desejo, nós almejamos a Tua presença, queremos sentir, porque isso quando nós sentimos é diferente, como eu dei agora há pouco testemunho de uma pessoa que veio trazer na escola uma criança, que ela não pertence à igreja, ela chegou assim, é surreal a energia desse lugar. Estou com vontade de chorar. Eu tenho aqui e estou guardando com muito carinho isso aqui, porque é um testemunho, e eu estou guardando isso aqui porque eu tenho visto, olha, a pessoa eles não são da igreja, mas será que é o ambiente que é porque ali o tempo todo as pessoas orando, buscando a presença de Deus, e ela é surreal, com essas palavras. A energia desse lugar aqui, estou com vontade de chorar, me deu até dor de barriga, é isso, porque, não é porque a minha filha está ficando na escola, não, é porque eu estou sentindo algo diferente aqui. Falei, meu Deus, que isso seja algo que as pessoas sejam atraídas para esse lugar. Imagina se isso for algo constante, não for apenas nesses 40 dias, imagina como vai ficar a cidade, imagina como que as pessoas virão. Está um problema lá, um casamento, eu vou lá para a Assembleia de Deus, tem um povo lá, se dobrar na presença de Deus, e chegar aqui, as coisas acontecerem, o coração amolece, aquele homem duro, coração, ele vai se dobrar, né? Alguém às vezes com rancor, com mágoa, quando chegar, o que está acontecendo? Sentir algo diferente, é isso que nós estamos querendo, a presença maravilhosa do Espírito Santo, como eu estou sentindo aqui nesse lugar, sabe? É algo diferente, algo que a gente pode sentir, porque é o que nós estamos buscando,
Que alguém possa estar assistindo agora e comece a sentir aí e começar a ter o desejo de buscar a presença do Senhor. Na família, casamentos destruídos, porque talvez falta a presença dele. No casamento, em Caná da Galileia, a presença de Jesus ali mudou a história. Até hoje a gente fala nesse casamento. O que poderia ser uma tragédia se tornou um testemunho. Quantos anos fazem? Porque Jesus estava na festa. Jesus estava presente ali. Então, quando Jesus está presente, é diferente. O casamento tem uma mudança. Aquele filho que está endurecido, às vezes muito tempo sem falar com o pai, e o pai de repente começa a buscar a presença. Eu parei, começou a mudar até sem palavras, porque o Espírito Santo habita. O ambiente é diferente. Então nós precisamos isso com muita intensidade mesmo, que a gente possa, não só, eu tenho falado, e estou até pensando como vamos fazer, porque falta poucos dias para encerrar. Né? E agora? Eu ia perguntar isso para o senhor, porque o ano está começando, a gente está começando de uma maneira extraordinária. O senhor falando aí, a gente entra ali na igreja, meu Deus, a canção que está tocando, todo o ambiente ali está mudado. Mas dia 9 nós encerraremos, né, essa campanha. Conforme o pastor Alexandre falou, essa presença ela é contínua, hein, independente do dia 9. Mas eu como pastor, como está seu coração? Porque está queimando. E agora nós? O que o senhor pensa, assim, o que o senhor projeta? É claro que as pessoas empolgam, né? Com certeza. Mas a gente sabe que a gente tem uma vida que não para. Eu disse, nós não podemos parar a vida da própria igreja durante os 40 dias, nós temos que... Aí alguém, por exemplo, estava trabalhando, né? E alguém... mas esse barulho aí, eu falei, ora, minha filha, vai orar com barulho. Na hora do culto, tem alguém lá de joelho dobrado orando. Aí eu brinco, falando, quer silêncio? Vem para madrugada, vem comigo orar de madrugada. Mas assim, não para. Então eu sei que a gente tem que ter... tem pessoas que... Eu, por exemplo, mês de janeiro, sempre estou pelo menos 15 dias. Não viajo, mas fico aqui na cidade, vou para a chácara, vem no culto e tal. Eu não tive como. Eu tinha programado, vou passar pelo menos um dia no rancho lá, mas se eu for para o rancho, eu tenho que posar lá. E aí, como é que faz? Eu tenho que estar aqui. Então, eu preferi estar buscando a presença do que descansando, do que ter um momento de folga. Mas sim, nós vamos ter. Mas vou passar o tempo todo. Oxalá se a gente pudesse passar. Só que aí nós podemos ter outra forma e ter, de repente, um local aqui. Né? Hoje nós temos que ter um guarda, 24 horas, nós temos que estar aí a igreja aberta. Mas quem sabe a gente decide aí uma forma, um local onde as pessoas que podem... E aí vai gerar, talvez como na Coreia do Sul, né? Que tem as baias, onde as pessoas têm liberdade, qualquer hora entrar, tem um lugarzinho ali, que ele entra e ora. E quem sabe isso pode estar chegando para Rio Verde, que se as pessoas, o desejo no coração, de repente não vamos dizer que vai ficar essa rotatividade, mas ter o local para que nós possamos estar orando 24 horas por dia, local aberto. Aí nós já temos alguns lugares, né, que tem um local para isso. Mas de repente passa 2, 3 dias vazios aí. Nós não queremos isso. Eu tenho certeza que, pelo menos a prática de oração não vai mudar. Já mudou em Rio Verde. Glória a Deus. A gente fala, sim, tanto da presença, pastor Alexandre, e às vezes as pessoas podem perguntar, né? Bem, vocês falaram da presença que manifestou no Antigo Testamento, manifestou por meio de Cristo, depois manifestou por meio do Espírito, e hoje a igreja vive, né, o avivamento promovido por essa presença. Mas a gente precisa lembrar que, de fato, essa questão da presença de Deus, ela não é limitada somente à nossa vida, né? Pós a morte, nós sabemos que nós viveremos essa presença continuamente e eternamente, né, pastor? Aí, meu amigo, aí vai ser forte. Aí acabou. Aí sim, lá não precisaremos buscar a presença, porque me veio até primeiro, a presença veio nos buscar. A presença veio nos arrebatar. Como eu acho até interessante o que Jesus disse, né? Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então a presença vai nos buscar para nos manter na presença. É coisa linda demais, isso aí é muito forte. Eu não sei não, acho que a gente
Está começando a ficar complicado aqui. O negócio. Gente, dá vontade, falar sobre a presença de Deus, dá vontade da gente ficar aqui debatendo, é claro, tanta coisa, né, que envolve a presença, a nossa, principalmente a transformação do homem, né? Acho que uma das características, quando Deus se manifesta, nós somos transformados. As nossas ações mudam, né? A gente tem essa experiência própria. Mas nós sabemos também que nós vamos viver isso, como a Igreja de Rio Verde está vivendo. Acho que nós vamos viver coisas extraordinárias, pastor. Não é uma campanha comum, não é um projeto comum. Eu acho que isso saiu da naturalidade quando lançou isso para as pessoas. E aí, igual o senhor falou, a gente brinca às vezes, mas é como se Deus estivesse mesmo. Às vezes assim, nossa, parece que tem alguém lá em Rio Verde que não para de me clamar, não para de me chamar. Deixa eu olhar ali o que está acontecendo. Então, assim, a gente brinca, porque na brincadeira, é claro que Deus, né, os olhos do Senhor estão sobre a terra, mas a gente percebe quando Jesus diz ali, aquele que me buscar, aquele que pede, né, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Quando ele diz isso no Sermão do Monte, ele está falando exatamente sobre a oração, né, sobre como o comportamento do homem deve ser diante de Deus. A gente tem que pedir, tem que buscar e tem que bater. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. De madrugada a fila tem menos gente? Como é que é? Pastor, eu vou falar... Pastor Alexandre, essa eu vou deixar para o senhor. Rapaz, eu depois que eu olhei o globo terrestre, eu falei, não. Lá no Japão. Então não tem jeito. Negócio. Não, vamos de Mas madrugada. A sensação tem muita gente que tem essa sensação, né? Inclusive, alguns têm até a crença de verdade mesmo que é. Eu nunca tive essa. Mas na verdade crença. É porque talvez seja ainda bem porque eu sou fraco do sacrifício, né? Porque você. Porque assim, rapaz. Não é fácil. Tem dia que leva lá. Olha, aliás, quase que 5 horas parece que é o horário mais top de dormir. É que eu sou assim, acho muito que eu sou bom mais dormir, profundo, né? eu acho que eu sou muito bom para dormir, né? Vocês sabem. Mas 3 horas não está tendo dificuldade de levantar 3 horas. Você passa... Rapaz, então assim, eu acho que é pela aquela sensação, poxa, eu estou fazendo um sacrifício aqui, eu vou lá orar. Né? Então talvez o pessoal tenha essa crença por isso. Mas independente, se você estiver no trânsito ali, dirigindo e de repente orando, porque tem gente que tem negócio de orar só de joelho, né? Ou em pé, claro que... Mas, independente, você está falando com Deus. Agora, essa questão dessa sequência é que importa, né? Tem gente que está orando meio-dia, será que então se eu vier meia-noite, Deus vai me ouvir? Não. A gente leva uma brincadeira até para descontrair, né? Mas não é menor não, né? Não é menor não, pastor? Eu gostaria que a fila fosse sempre do mesmo tamanho, né? Sempre as mesmas pessoas orando. O que muda o tamanho da fila, às vezes, são outros fatores, como falta de interesse que altera o tamanho da fila. Agora, em Rio Verde, a fila está grande. O senhor falando... O cara vem orar com raiva do irmão lá, não abriu o coração, como é que é? A fila dele foi lá para o fundo da fila, né? Não vai acusar que seu irmão primeiro? Isso aí bagunça a fila. Tira não só diminui a fila, como tira a pessoa da fila. Aí é pior. Eu acho que sair da fila é muito pior. Acho que tá... Gente, né, estamos aqui, eu, pastor Alexandre, hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria nosso pastor, né, para falar sobre um tema assim tão importante, tão atual, mas tão esquecido. A gente percebe nas campanhas, né, pastor? Até tem gente que fala assim, nós da Assembleia de Deus temos que manter os nossos costumes, né? Aí eu parei. Aí ele entra mais por a questão dos usos e costumes, né? Dá assim uma... Aí eu penso, mas tem lugar que eles batem tanto em costume, e esse costume tão maravilhoso que antigamente não se começava um culto sem primeiro meia hora, no mínimo meia hora de oração de joelho. E esse povo que tanto bate em costume, que tem que preservar, aí você chega lá, eu cheguei numa igreja há pouco tempo, né, que muito assim, quer preservar tanta coisa, eu fui chegar, não tinha ninguém orando, e gente, pelo menos tem aquele costume ainda, pelo menos nem que seja 30 segundos, você ajoelhar e orar, né? Aí você chegava, o pessoal chegava e sentava e ficava olhando, esperando o culto. Que tanta gente de cara para cima. Eu parei. Já que eles querem manter os bons costumes, né? Vamos voltar a essa prática que, infelizmente, está esquecida mesmo. Em alguns lugares não existe mais. É uma oração ali de relâmpago para iniciar o culto ali e pronto. Não tem uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento com Deus. Oração é relacionamento. Exatamente, pastor. Não é só alimento, né? Ou não é alimento? Vamos entrar nesse negócio. Não. Mas eu creio que é relacionamento. Calma, pastor. Mas, pastor, como eu disse, assim, é uma alegria demais. Eu queria ouvir muito mais o senhor sobre isso.
Até porque eu sei que se eu fosse contar aqui as suas experiências, né? Desde o começo, nós ia ficar aqui muito tempo. Como o senhor começou a se atentar para isso, desde quando o senhor iniciou seu ministério. A gente poderia tocar aqui muitas coisas, mas a gente não tem esse tempo. Mas a gente volta, né, gente? Eu acho que a gente volta, nós vamos voltar, vamos marcar uma volta para a gente contar a história desse ministério, que aí seria muito interessante também. Mas, pastor Alexandre, nós queríamos deixar com o senhor uma última palavra, se o senhor deixasse uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo e vendo, sobre a presença de Deus. Como eles devem se comportar, o que eles precisam fazer, qual que é o conselho que o senhor dá pastoral para estas pessoas? Não, é buscar, né? Buscar a presença, não tem outro conselho. É querer, é desejar, é realmente querer ter esse relacionamento com Deus, que é tão bom, é tão maravilhoso quando você tem liberdade, né? Quando eu chego na casa de alguém que eu tenho liberdade, eu não fico vamos dizer assim, com aquela rigidez, ou vamos dizer assim, bem, frescura, né? A gente chega lá, formalidade, solenidade, aquela coisa. Cara, eu tenho liberdade, eu chego, eu entro, eu até sento, eu abro a geladeira. Uma vez alguém mudou para Rio Verde e o pastor recomendou, olha, lá o pastor Alvino é uma pessoa que ele chega e ele abre a sua geladeira, ele vai lá, ele tem, tipo assim, liberdade quando ele, é o estilo dele, né? Aí eu imagino aqui, é porque eu tenho liberdade, relacionamento, amizade, né, confiança, eu tenho prazer, né, eu chego na presença de Deus, eu tenho acesso, então eu quero buscar esse relacionamento. Tem gente que tem aquela dificuldade até de falar com Deus, porque vê tão distante. Nossa, está lá um homem carrasco, uma pessoa, ele é o Pai. Ele é Pai, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer essa proximidade, o que foi essa separação através do pecado, Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele trouxe essa proximidade e Ele quer se relacionar conosco. Glória a Deus. Essa busca, eu sempre falo, nós estamos tão acostumados a buscar os favores de Deus, as mãos de Deus. O cara até ateu, às vezes, quando o negócio aperta, quer que alguém pede por ele, e a gente acostumou muito quando está na dificuldade, né? Está apertado, está doente, aí o pessoal vai para os pés do Senhor Jesus pedir os favores, as mãos dele. Eu tenho dito nesses dias, vamos deixar de buscar as mãos dele, vamos buscar a face dele. Amém. E volta, esses dias eu falei sobre essa questão, e sempre dou esse exemplo. O filho que o pai está viajando. Geralmente, a gente quer agradar o filho, né, que está aí, vamos por 30 dias de viagem, em alguma missão ou um trabalho. Aí você leva um presentinho, aí chega para o filho, é o que o papai trouxe para você, meu filho. Ele não dá tanta importância para o presente, mas ele disse, papai, eu estava com saudade de você. Glória a Deus. Eu queria você. E abraça e te beija. Aí você fala, poxa, não é isso que agradou. Então, o que agrada a ele não é nem tanto o presente, é a presença. Glória É a isso Deus. que eu imagino. Como que Deus fica, alguém que às vezes está passando dificuldade, alguém que não ouve, né? Mas para falar gesticulando, outro que não tem condição de andar, está com dificuldade, tem auxílio de uma muleta, de alguma coisa, mas ele sai da casa dele e vem para a casa do Senhor buscar a presença dele. Alguém com a criança no colo, que pode, não, eu tenho essa dificuldade aqui, eu estou com a criancinha, mas isso não impediu de buscar a presença dele. E Deus olha e fala, poxa vida, olha, superando barreiras, porque que apenas a minha presença. Porque a gente é acostumado, se fosse uma campanha de 40 dias de porta aberta, de carro novo, e o povo começa assim, olha, eu ganhei um carro, eu ganhei a casa, né? Talvez estaria lotado, né? Mas não estamos buscando os favores de Deus. Até não é assim uma campanha para cura de enfermidades. Tudo isso vai acontecer naturalmente quando nós buscamos a presença dele. Deus sabe que nós precisamos. Então, assim, gente, vamos buscar a face do Senhor. Vamos buscar a face dele, né? E eu tenho certeza que ele se agrada. E quando ele se agrada, é claro,
quando ele olha, poxa vida, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou abrir porta. Então, a presença dele faz a diferença. Então, o conselho meu, a minha palavra é que as pessoas possam buscar a face do Todo-Poderoso. É querer beijá-lo, é querer abraçá-lo, querer estar nos braços dele, assim, ó. É isso. Não tem nada melhor do que você ser abraçado pelo Pai. E isso é importante. E nós vamos viver isso aí de uma forma muito grande nesses dias. E a gente, quando tem essa presença, aí você não consegue ficar mais sem ela. Aí nós vamos. Aí não serão só apenas 40 dias. Aí nós vamos começar a intensificar isso aí. Nós vamos ver o que Deus vai fazer depois desses 40 dias. Eu não tenho dúvida. Já está acontecendo alguma coisa, mas muitas vezes a gente recebe algo daqui 3 anos. O que é esse período que você passou? Então não desanima, não. Não preocupa com o que está acontecendo ao seu redor. Preocupe-se em buscar a presença do Eterno, que você, com certeza, verá seus melhores dias da sua vida. Amém. Glória a Deus. Gente, bom demais ouvir, né, pastor? É bom demais ouvir essas coisas e o coração da gente vai queimando também. A gente vai se sentindo, inclusive, assim, que a gente faz pouco. A gente se sente cobrado. Ouvindo, assim, sobre tudo que Deus está fazendo, a gente se sente cobrado e a gente precisa melhorar um pouquinho, né, gente? A gente precisa estar melhorando sempre, reconhecer que sem a presença de Deus a gente não vai para os lugares certos. A gente pode ir para qualquer lugar, mas para os lugares certos só se estiver com a presença de Deus. Certamente. Bom, já nós tivemos aqui então com o pastor Wellington Rocha hoje, pastor aqui de Rio Verde. Foi uma alegria, pastor. E nós queremos agradecer e fazer o convite, né? Você que está nos acompanhando, você que nos acompanhou, para estar sempre conosco na TheCast. Nós sempre vamos estar aqui, a cada 15 dias nós vamos estar batendo um papo com um tema bom. Abrindo às vezes a mente sobre algum tema teológico ou algum tema da igreja, e você é o nosso convidado para estar conosco sempre, né, pastor Alexandre? Com toda certeza. Tem coisa... É claro que depois de um tema desse, a presença, eu não sei se a gente vai conseguir algo mais empolgante, mas tem tema muito interessante aí para ser abordado aí nos próximos ADCast Rio Verde. Amém. Deus abençoe, pastor Alexandre. Deus abençoe, pastor Wellington. Foi um prazer. Grande abraço, pastor. Com Deus. Até mais, gente. Deus abençoe.